Você já tentou vender um diamante? Um mercado indisciplinado pode desfazer o trabalho de um cartel gigante e de uma campanha publicitária inspirada de décadas. Por Edward J. Epstein. Edição de fevereiro de 1982. A invenção do diamante, a criação da ideia de que os diamantes são raros e valiosos, e são sinais essenciais de estima é um desenvolvimento relativamente recente na história do comércio de diamantes. Até o final do século XIX, os diamantes eram encontrados apenas em alguns leitos de rios na Índia e nas selvas do Brasil, e toda a produção mundial de diamantes de gemas chegava a algumas libras por ano. Em 1870, no entanto, enormes minas de diamantes foram descobertas perto do rio Orange, na África do Sul, onde os diamantes logo estavam sendo escavados às toneladas. De repente, o mercado foi inundado com diamantes. Os financistas britânicos que organizaram as minas sul-africanas rapidamente perceberam que seu investimento estava em perigo, os diamantes tinham pouco valor intrínseco, e seu preço dependia quase inteiramente de sua escassez. Os grandes investidores nas minas de diamantes perceberam que não tinham alternativa senão fundir seus interesses em uma única entidade que seria poderosa o suficiente para controlar a produção e perpetuar a ilusão de escassez de diamantes. O instrumento que criaram, em 1888, chamava-se De Beers Consolidated Mines, Ltd., constituída na África do Sul. À medida que a De Beers assumiu o controle de todos os aspectos do comércio mundial de diamantes, ele assumiu muitas formas. Em Londres, operava sob o nome inócuo de Diamond Trading Company. Em Israel, era conhecido como o Sindicato. Na Europa, era chamado de CSO, iniciais referindo-se à Central Selling Organization, que era um braço da Diamond Trading Company. E na África Negra, a De Beers provou ser o arranjo de cartel mais bem-sucedido nos anais do comércio moderno. Enquanto outras commodities, como ouro, prata, cobre, borracha e grãos, flutuaram descontroladamente em resposta às condições econômicas, os diamantes continuaram, com poucas exceções, a subir de preço a cada ano desde a depressão. De fato, o cartel parecia tão soberbamente no controle dos preços e inatacável que, no final da década de 1970, até os especuladores começaram a comprar diamantes como uma proteção contra os caprichos da inflação e da recessão. A invenção do diamante é muito mais do que um monopólio para fixar os preços dos diamantes, é um mecanismo para converter minúsculos cristais de carbono em símbolos universalmente reconhecidos de riqueza, poder e romance. Para atingir esse objetivo, a De Beers teve que controlar tanto a demanda quanto a oferta. Tanto as mulheres quanto os homens tiveram que ser levados a perceber os diamantes não como pedras preciosas comercializáveis, mas como uma parte inseparável do namoro e da vida conjugal. Para estabilizar o mercado, a De Beers teve que dotar essas pedras de um sentimento que inibiria o público de revendê-las. Foi preciso criar a ilusão de que os diamantes eram para sempre, no sentido de que nunca deveriam ser revendidos. Em setembro de 1938, Harry Oppenheimer, filho do fundador da De Beers e então com 29 anos, viajou de Joanesburgo para Nova York, para se encontrar com Gerald M. Lauck, presidente da N.W. Wire, uma agência de publicidade líder nos Estados Unidos. Lauck e N.W. Wire haviam sido recomendados a Oppenheimer pelo Morgan Bank, que ajudara seu pai a consolidar o império financeiro de Beers. Seus banqueiros estavam preocupados com o preço dos diamantes, que havia caído em todo o mundo. Na Europa, onde os preços dos diamantes caíram durante a depressão, parecia haver pouca possibilidade de restaurar a confiança do público nos diamantes. Na Alemanha, Áustria, Itália e Espanha, a ideia de dar um anel de diamante para comemorar um noivado nunca se consolidou. Na Inglaterra e na França, os diamantes ainda eram considerados joias para aristocratas e não para as massas. Além disso, a Europa estava à beira da guerra e parecia haver pouca possibilidade de expandir as vendas de diamantes. Isso deixou os Estados Unidos como o único mercado real para os diamantes da De Beers.
De fato, em 1938, cerca de 3/4 de todos os diamantes do cartel foram vendidos para anéis de noivado nos Estados Unidos. A maioria dessas pedras, no entanto, era menor e de qualidade inferior às compradas na Europa, e custava em média $80 cada. Oppenheimer sugeriu a Lauck que sua agência preparasse um plano para criar uma nova imagem para os diamantes entre os americanos. Ele assegurou a Lauck que a De Beers não havia chamado nenhuma outra agência de publicidade americana com essa proposta e que, se o plano fosse aprovado por seu pai, N.W. Ayer seria o agente exclusivo para a veiculação de anúncios em jornais e rádios nos Estados Unidos. Oppenheimer concordou em arcar com os custos da pesquisa necessária para o desenvolvimento da campanha. Lauck imediatamente aceitou a oferta. Em sua investigação subsequente do mercado de diamantes americano, a equipe de N.W. Ayer descobriu que desde o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919, a quantidade total de diamantes vendidos na América, medida em quilates, havia diminuído em 50%, ao mesmo tempo, a qualidade dos diamantes, medida em dólares, havia diminuído quase 100%. Um memorando de Ayer concluiu que o estado deprimido do mercado de diamantes era o resultado da economia, das mudanças nas atitudes sociais e da promoção de luxos competitivos. Embora pudesse fazer pouco sobre o estado da economia, N.W. Ayer sugeriu que, por meio de uma campanha de publicidade e relações públicas bem orquestrada, poderia ter um impacto significativo nas atitudes sociais do público em geral e, assim, canalizar os gastos americanos para maiores e diamantes mais caros em vez de luxos competitivos. Especificamente, o estudo de Ayer enfatizou a necessidade de fortalecer a associação de diamantes com romance na mente do público. Como os jovens compram mais de 90% de todos os anéis de noivado, seria crucial inculcar neles a ideia de que os diamantes eram uma dádiva de amor. Quanto maior e mais fino o diamante, maior a expressão do amor. Da mesma forma, as mulheres jovens tinham que ser encorajadas a ver os diamantes como parte integrante de qualquer namoro romântico. Como o plano de Ayer de romantizar os diamantes exigia uma alteração sutil da imagem do público sobre a maneira como um homem corteja e ganha uma mulher, a agência de publicidade sugeriu fortemente explorar o meio relativamente novo de filmes. Ídolos do cinema, os modelos de romance para o público de massa, receberiam diamantes para usar como seus símbolos de amor indestrutível. Além disso, a agência sugeriu oferecer histórias e fotografias da sociedade para revistas e jornais selecionados que reforçassem a ligação entre diamantes e romance. As histórias enfatizariam o tamanho dos diamantes que as celebridades apresentavam aos seus entes queridos, e as fotografias mostrariam visivelmente a pedra brilhante na mão de uma mulher conhecida. Os designers de moda falariam em programas de rádio sobre a tendência em direção aos diamantes, que Ayer planejava iniciar. O plano de Ayer também previa o uso da família real britânica para ajudar a promover o fascínio romântico dos diamantes. Um memorando de Ayer dizia: já que a Grã-Bretanha tem um interesse tão importante na indústria de diamantes, o casal real pode ser de grande ajuda para esta indústria britânica usando diamantes em vez de outras joias. A rainha Elizabeth mais tarde fez uma viagem bem divulgada a várias minas de diamantes da África do Sul e aceitou um diamante de Oppenheimer. Além de colocar esses planos em ação, N.W. Ayer colocou uma série de anúncios exuberantes em 4 cores em revistas que supostamente moldavam a opinião da elite, apresentando reproduções de pinturas famosas de artistas como Picasso, Dehane, Dalí e Duff. Os anúncios pretendiam transmitir a ideia de que os diamantes, como as pinturas, eram obras de arte únicas. Em 1941, a agência de publicidade informou ao seu cliente que já havia alcançado resultados impressionantes em sua campanha. A venda de diamantes aumentou 55% nos Estados Unidos desde 1938, revertendo a tendência anterior de queda nas vendas no varejo. N.W. Ayer observou também que sua campanha exigiu a concepção de uma nova forma de publicidade que tem sido amplamente imitada desde então. Não havia venda direta a ser feita.
Não havia nome de marca para ser impresso na mente do público. Simplesmente uma ideia, o eterno valor emocional em torno do diamante. Alegou ainda que, um novo tipo de arte foi concebido. E uma nova cor, azul diamante, foi criada e usada nessas campanhas. Em seu plano estratégico de 1947, a agência de publicidade enfatizou fortemente uma abordagem psicológica. Estamos lidando com um problema de psicologia de massa. Buscamos fortalecer a tradição do anel de noivado de diamante e torná-lo uma necessidade psicológica capaz de competir com sucesso no varejo com bens e serviços utilitários. Definiu como seu público-alvo, cerca de 70 milhões de pessoas com 15 anos ou mais cuja opinião esperamos influenciar em apoio aos nossos objetivos. NWIR delineou um programa sutil que incluía a organização de professores para visitar escolas secundárias em todo o país. Todas essas palestras giram em torno do anel de noivado de diamantes e estão alcançando milhares de meninas em suas assembleias, aulas e reuniões informais em nossas principais instituições de ensino, a agência explicou em um memorando para De Beers. A agência havia organizado, em 1946, um serviço semanal chamado Hollywood Personalities, que fornecia a 125 jornais importantes descrições dos diamantes usados por estrelas de cinema. E continuou seus esforços para incentivar a cobertura jornalística de celebridades exibindo anéis de diamante como símbolos de envolvimento romântico. Em 1947, a agência encomendou uma série de retratos de socialites engajadas. A ideia era criar prestigiosos modelos para os assalariados da classe média mais pobre. A agência de publicidade explicou, em seu documento de estratégia de 1948, nós espalhamos a palavra de diamantes usados por estrelas da tela e do palco, por esposas e filhas de líderes políticos, por qualquer mulher que possa fazer a esposa do merceeiro e a namorada do mecânico dizer eu gostaria de ter o que ela tem. A De Beers precisava de um slogan para diamantes que expressasse tanto o tema do romance quanto a legitimidade. Um redator da NWIR apareceu com a legenda, "Um diamante é para sempre", que foi rabiscada na parte inferior de uma foto de dois jovens amantes em lua de mel. Embora os diamantes possam de fato ser quebrados, lascados, descoloridos ou incinerados em cinzas, o conceito de eternidade capturava perfeitamente as qualidades mágicas que a agência de publicidade queria atribuir aos diamantes. Dentro de um ano, a Diamond is Forever tornou-se o lema oficial da De Beers. Em 1951, NWIR encontrou alguma resistência à sua campanha publicitária de $1 milhão. Ele observou em sua revisão anual da estratégia. Os milhões de noivas e futuras noivas estão sujeitas a pelo menos duas pressões importantes que trabalham contra o anel de noivado de diamante. Entre os mais prósperos, há o desejo sofisticado de ser diferente como forma de ser inteligente. Os grupos de baixa renda gostariam de mostrar mais pelo dinheiro do que podem encontrar no diamante que podem pagar. Para remediar esses problemas, a agência de publicidade argumentou, é essencial que essas pressões sejam atendidas pela publicidade constante para mostrar que apenas o diamante é aceito e reconhecido em todos os lugares como o símbolo do noivado. NWIR estava sempre procurando novas maneiras de influenciar a opinião pública americana. Não só organizou um serviço para lançar nas páginas das mulheres o anel de noivado, como também começou a explorar o meio relativamente novo da televisão, fazendo com que atrizes e outras celebridades usassem diamantes quando aparecessem diante das câmeras. Também estabeleceu um Centro de Informações Diamante, que colocou um selo de quase autoridade na enxurrada de dados históricos e notícias que divulgou. Trabalhamos duro para nos mantermos conhecidos em todo o mundo editorial como fonte de informação sobre diamantes, comentou NWIR em um memorando para De Beers, e acrescentou: como fizemos isso com sucesso, temos oportunidades de ajudar com artigos originados por outros.
N.W. Ayer propôs aplicar ao mercado de diamantes a ideia de Thorstein Veblen, declarada em The Fury of the Leisure Class, de que os americanos eram motivados em suas compras não pela utilidade, mas pelo consumo conspícuo. O presente de diamante substancial pode se tornar um símbolo mais amplamente procurado de sucesso pessoal e familiar, uma expressão de conquista socioeconômica, disse N.W. Ayer em um relatório. Para explorar esse desejo de exibição conspícua, a agência recomendou especificamente: promova o diamante como um objeto material que pode refletir, de uma maneira muito pessoal, o sucesso de um homem na vida. Como esta campanha seria dirigida a homens em ascensão, os anúncios idealmente deveriam ter o aroma de tweed, couro velho e madeira polida que é característico de um bom clube. No final da década de 1950, N.W. Ayer relatou a De Beers que 20 anos de propagandas e publicidade tiveram um efeito pronunciado na psique americana. Desde 1939, uma geração inteiramente nova de jovens chegou à idade de casar, disse. Para esta nova geração, um anel de diamante é considerado uma necessidade de noivado por praticamente todos. A mensagem havia sido impressa com tanto sucesso nas mentes desta geração que aqueles que não podiam comprar um diamante na época de seu casamento iriam adiar a compra, em vez de renunciar a ela. A campanha para internacionalizar a invenção do diamante começou a sério em meados da década de 1960. Os principais alvos eram Japão, Alemanha e Brasil. Como a N.W. Ayer era principalmente uma agência de publicidade americana, a De Beers trouxe a agência J. Walter Thompson, que tinha subsidiárias de publicidade especialmente fortes nos países-alvo, para colocar a maior parte de sua publicidade internacional. Em 10 anos, a De Beers conseguiu superar até mesmo suas expectativas mais otimistas, criando um mercado de diamantes de bilhões de dólares por ano no Japão, onde o costume matrimonial sobreviveu a revoluções feudais, guerras mundiais, industrialização e até mesmo a ocupação americana. Até meados da década de 1960, os pais japoneses arranjavam casamentos para seus filhos por meio de intermediários confiáveis. A cerimônia foi consumada, de acordo com a lei shintoísta, pelos noivos bebendo vinho de arroz da mesma tigela de madeira. Não havia tradição de romance, namoro, sedução ou amor pré-nupcial no Japão, e nenhum que exigisse o presente de um anel de noivado de diamante. Mesmo o fato de milhões de soldados americanos terem sido designados para o serviço militar no Japão por uma década não havia criado nenhum interesse japonês substancial em dar diamantes como símbolo de amor. J. Walter Thompson começou sua campanha sugerindo que os diamantes eram um sinal visível dos valores ocidentais modernos. Criou uma série de anúncios coloridos em revistas japonesas mostrando belas mulheres exibindo seus anéis de diamante. Todas as mulheres tinham traços faciais ocidentais e usavam roupas europeias. Além disso, as mulheres na maioria dos anúncios estavam envolvidas em alguma atividade, como andar de bicicleta, acampar, andar de iate, nadar no mar ou escalar montanhas, que desafiava as tradições japonesas. No fundo, geralmente havia um homem japonês, também vestido com roupas europeias da moda. Além disso, quase todos os automóveis, equipamentos esportivos e outros artefatos na foto eram importações estrangeiras conspícuas. A mensagem era clara: os diamantes representam uma ruptura acentuada com o passado oriental e um sinal de entrada na vida moderna. A campanha teve um sucesso notável. Até 1959, a importação de diamantes não havia sido permitida pelo governo japonês do pós-guerra. Quando a campanha começou, em 1967, nem 5% das mulheres japonesas noivas receberam um anel de noivado de diamante. Em 1972, a proporção havia subido para 27%. Em 1978, metade de todas as mulheres japonesas casadas usavam um diamante. Em 1981, cerca de 60% das noivas japonesas usavam diamantes. Em apenas 14 anos, a tradição japonesa de 1500 anos foi radicalmente revisada.
Os diamantes tornaram-se um elemento básico do casamento japonês. O Japão tornou-se o segundo maior mercado, depois dos Estados Unidos, para a venda de anéis de noivado de diamante. Nos Estados Unidos, que continuava sendo o mercado mais importante para a maioria dos diamantes da De Beer, N.W. Ayer reconheceu a necessidade de criar uma nova demanda por diamantes entre os casais de longa data. Vem doces, vem flores, vem peles, mas esses presentes efêmeros não satisfazem o desejo psicológico de uma mulher por uma renovação do romance, disse N.W. Ayer em um relatório. Uma campanha publicitária poderia incutir a ideia de que o presente de um segundo diamante, nos últimos anos do casamento, seria aceito como um sinal de amor sempre crescente. Em 1962, N.W. Ayer pediu autorização para começar o processo de longo prazo de deixar o diamante de lado como o único presente apropriado para as ocasiões mais avançadas da vida em que o sentimento deve ser expresso. De Beers aprovou imediatamente a campanha. O mercado de diamantes teve que ser reestruturado em meados da década de 1960 para acomodar um excesso de diamantes minúsculos, que a De Beers se comprometeu a comercializar para os soviéticos. Eles descobriram minas de diamantes na Sibéria, após intensa exploração, no final da década de 1950. A De Beers e seus aliados não controlavam mais o fornecimento de diamantes e perceberam que a concorrência aberta com os soviéticos levaria inevitavelmente, como Harry Oppenheimer cuidadosamente colocou, a flutuações de preços, o que enfraqueceria a confiança cuidadosamente cultivada do público no valor dos diamantes. Oppenheimer, supondo que nenhuma das partes poderia arriscar a destruição da invenção do diamante, ofereceu aos soviéticos um acordo direto, um único canal, para controlar o suprimento mundial de diamantes. Ao aceitar esse arranjo, os soviéticos tornaram-se parceiros do cartel. Quase todos os diamantes soviéticos tinham menos de meio quilate em sua forma bruta, e não havia loja de varejo pronta para milhões desses diamantes minúsculos. Quando fez seu acordo secreto com a União Soviética, a De Beers esperava que a produção das minas siberianas diminuísse gradualmente. Em vez disso, a produção acelerou em um ritmo incrível e a De Beers foi forçada a reconsiderar sua estratégia de vendas. De Beers ordenou a N.W. Ayer que invertesse um de seus temas: as mulheres não deveriam mais ser levadas a igualar o status e o compromisso emocional a um noivado com o tamanho do diamante. Foi delineada uma estratégia para a venda de pequenos diamantes, salientando a importância da qualidade, cor e lapidação, sobre o tamanho. Fotos de anéis de 1/4 de quilate substituiriam fotos de anéis de até 2 quilates. Além disso, a agência de publicidade começou em sua campanha internacional para ilustrar gemas tão pequenas quanto 1/10 de quilate e dar-lhes a mesma importância emocional das pedras maiores. Os comunicados à imprensa também deixaram claro que as mulheres devem pensar nos diamantes, independentemente do tamanho, como objetos de perfeição. Um diamante pequeno pode ser tão perfeito quanto um diamante grande. De Beers concebeu o Anel da Eternidade, composto de até 25 minúsculos diamantes soviéticos, que poderiam ser vendidos a um mercado inteiramente novo de mulheres casadas mais velhas. A campanha publicitária foi baseada no tema do amor recapturado. Mais uma vez, os sentimentos nasceram da necessidade. As mulheres americanas mais velhas receberam um anel de diamantes em miniatura por causa das necessidades de uma corporação sul-africana para acomodar a União Soviética. A nova campanha teve um sucesso considerável. O tamanho médio dos diamantes vendidos caiu de 1 quilate em 1939 para 0,28 quilate em 1976, o que coincidiu quase exatamente com o tamanho médio dos diamantes siberianos que a De Beers estava distribuindo. No entanto, à medida que os consumidores americanos se acostumaram com a ideia de comprar diamantes menores, eles começaram a perceber os diamantes maiores como ostensivos. Em meados da década de 1970, a campanha publicitária para diamantes menores estava começando a parecer muito bem-sucedido. Em seu relatório de estratégia de 1978, N.W. Ayer disse: um problema de oferta se desenvolveu.
que teve um efeito significativo no preço dos diamantes, um problema causado pela campanha de longo prazo para estimular a venda de pequenos diamantes. Devido às políticas bem-sucedidas de preços, distribuição e publicidade nos últimos 16 anos, a demanda por pequenos diamantes agora parece ter excedido significativamente a oferta, embora a oferta, em termos absolutos, tenha aumentado constantemente. Considerando que não havia uma oferta suficiente de pequenos diamantes para atender às demandas dos consumidores, NWIR relatou que, as grandes vendas de pedras, 1 quilate e acima, mantiveram o ritmo lento dos últimos 3 anos. Por causa disso, continuou o memorando, pedras grandes estão sendo descontadas em até 20%. A escassez de pequenos diamantes provou ser temporária. À medida que os diamantes soviéticos continuavam a fluir para Londres em um ritmo cada vez maior, os estrategistas da De Beers chegaram à conclusão de que essa produção não poderia ser totalmente absorvida por anéis da eternidade ou outros novos conceitos em joalheria, e começaram a procurar mercados para diamantes em miniatura fora dos Estados Unidos. Embora a De Beers tivesse obtido enorme sucesso na criação de uma tradição instantânea de diamantes no Japão, não conseguiu criar uma tradição semelhante no Brasil, Alemanha, Áustria ou Itália. Ao pagar o alto custo envolvido na absorção dessa enxurrada de diamantes soviéticos a cada ano, a De Beers impediu, pelo menos temporariamente, a União Soviética de tomar quaisquer ações precipitadas que pudessem fazer com que os diamantes começassem a saturar o mercado. NWIR argumentou que, em vez disso, a agência sugeriu uma mudança de ênfase na apresentação de diamantes ao público americano. Nos anúncios de 1978, planejava substituir as fotografias de pedras de 1 quilate e mais por fotografias de diamantes menores e retomar tanto uma campanha publicitária informativa, quanto um programa emotivo, que serviria para reorientar gostos do consumidor e perspectivas de preço para a aceitação de joias solitárias, pedra única, em vez de peças com várias pedras. Outros refinamentos estratégicos recomendados foram projetados para restaurar o status do grande diamante. Na verdade, esta campanha será exatamente o oposto do pequeno programa informativo de pedra que decorreu de 1965 a 1970, que popularizou o conceito de beleza em miniatura. Com um orçamento de publicidade de cerca de $9. A NWIR soube de uma pesquisa de opinião que encomendou à empresa Daniel Yankelovich, Inc., que o presente de um diamante continha um importante elemento de surpresa. Aproximadamente metade de todas as joias de diamantes que os homens deram e as mulheres receberam foram dadas com zero participação ou conhecimento por parte da mulher que a recebeu, apontou o estudo. NWIR analisou esse fator surpresa. As mulheres concordam unanimemente que querem ser surpreendidas com presentes. Elas querem, é claro, ser surpreendidas pela emoção disso. No entanto, uma razão mais profunda e importante está por trás desse desejo: liberdade da culpa. Algumas das mulheres apontaram que, se seus maridos pedissem ajuda para comprar um presente, como joias com diamantes, sua natureza prática viria à tona e elas seriam obrigadas a se opor à compra. As mulheres não ficaram totalmente surpresas com os presentes de diamante. Cerca de 84% dos homens no estudo sabiam de alguma forma que as mulheres queriam joias com diamantes. O estudo sugeriu um processo contínuo de doação, em 2 etapas. Primeiro, o homem aprende que os diamantes estão bem com a mulher, então, em algum momento posterior, ele toma a decisão de comprar o diamante para surpreender a mulher. Através de uma série de perguntas psicológicas, projetivas, destinadas a extrair os sentimentos mais íntimos de um entrevistado sobre joias com diamantes, o estudo tentou examinar ainda mais o papel semi-passivo desempenhado pelas mulheres no recebimento de diamantes. Os papéis masculino-feminino pareciam assemelhar-se muito às relações sexuais de um romance vitoriano. O homem desempenha o papel dominante e ativo no processo de presentear. O papel da mulher é mais sutil, mais oblíquo, mais enigmático.
A mulher parecia acreditar que havia algo impróprio em receber um presente de diamante. As mulheres falaram em entrevistas sobre diamantes grandes como chamativos, vistosos, exagerados, e de outra forma inapropriados. No entanto, o estudo descobriu que, enterrado nas atitudes negativas, está o que provavelmente é a principal força motriz para adquiri-las. Desempenha o mesmo papel de acomodar a dissonância ao aceitar um presente de diamante como nas seduções sexuais primárias, permite que a mulher finja que não participou ativamente da decisão. Ela, assim, retém tanto sua inocência quanto o diamante. Desempenha o mesmo papel de acomodar a dissonância ao aceitar um presente de diamante como nas seduções sexuais primárias, permite que a mulher finja que não participou ativamente da decisão. Ela, assim, retém tanto sua inocência quanto o diamante. Para diamantes publicitários no final da década de 1970, as implicações dessa pesquisa eram claras. Para induzir os homens a comprar diamantes para as mulheres, a publicidade deve se concentrar no impacto emocional da transação de presente, surpresa. Em última análise, um homem era movido a dividir os ganhos não pelo valor, pela estética ou pela tradição dos diamantes, mas pela expectativa de que um presente de amor aumentaria sua posição aos olhos de uma mulher. Por outro lado, uma mulher aceitou o presente como um símbolo tangível de seu status e conquistas. Em 1979, a NWIR ajudou a De Beers a expandir suas vendas de diamantes nos Estados Unidos para mais de 2,1 bilhões de dólares, no atacado, em comparação com meros 23 milhões de dólares em 1939. Em 40 anos, o valor de suas vendas aumentou quase 100 vezes. As despesas com anúncios, que começaram em um nível de apenas 200 mil dólares por ano e aumentaram gradualmente para 10 milhões de dólares, pareciam um investimento brilhante. Exceto pelas poucas pedras que foram destruídas, cada diamante que foi encontrado e transformado em joia ainda existe hoje e está literalmente nas mãos do público. Algumas centenas de milhões de mulheres usam diamantes, enquanto milhões de outras os guardam em cofres ou cofres como herança de família. Estima-se conservadoramente que o público detém mais de 500 milhões de quilates de diamantes de gemas, que é mais de 50 vezes o número de diamantes de gemas produzidos pelo cartel de diamantes em qualquer ano. Como a quantidade de diamantes necessária para anéis de noivado e outras joias a cada ano é satisfeita pela produção das minas do mundo, esse suprimento de 500 milhão de quilates de diamantes deve ser impedido de ser colocado no mercado. No momento em que uma parcela significativa do público começa a vender diamantes desse estoque, o preço dos diamantes não pode ser sustentado. Para que a invenção do diamante sobreviva, o público deve ser inibido de se separar de seus diamantes. Ao desenvolver uma estratégia para a De Beers em 1953, NWIR disse: em nossa opinião, diamantes antigos estão em mãos seguras, apenas quando amplamente dispersos e mantidos por indivíduos como bens valiosos avaliados muito acima de seu preço de mercado. No que dizia respeito a De Beers e NWIR, mãos seguras, pertenciam àquelas mulheres psicologicamente condicionadas a nunca vender seus diamantes. Esse condicionamento não poderia ser alcançado apenas pela colocação de anúncios em revistas. O público detentor de diamantes, que inclui pessoas que herdam diamantes, teve que permanecer convencido de que os diamantes mantinham seu valor monetário. Se visse flutuações de preços no mercado de diamantes e tentasse se desfazer de diamantes para aproveitar as mudanças de preços, o mercado de varejo se tornaria caótico. Durante os períodos em que a produção das minas excede temporariamente o consumo de diamantes, o saldo é determinado principalmente pelo número de casamentos iminentes nos Estados Unidos e no Japão. O cartel pode preservar a ilusão de estabilidade de preços reduzindo a distribuição de diamantes em seus sites de Londres, onde, 10 vezes por ano, distribui o suprimento mundial de diamantes para cerca de 300 negociantes escolhidos a dedo, chamados de site holders, ou comprando de volta diamantes no atacado. A suposição subjacente é que, enquanto o público em geral nunca ver o preço dos diamantes cair, ele não ficará nervoso e começará a vender seus diamantes.
Se esse enorme estoque chegasse ao mercado, nem mesmo a De Beers e todos os recursos da Oppenheimer poderiam impedir que o preço dos diamantes caísse. Vender diamantes individuais com lucro, mesmo aqueles mantidos por longos períodos de tempo, pode ser surpreendentemente difícil. Por exemplo, em 1970, a revista londrina Money Witch decidiu testar diamantes como um investimento de uma década. Ela comprou 2 diamantes com qualidade de gema, pesando aproximadamente meio quilate cada, de um dos negociantes de diamantes mais respeitáveis de Londres, por 400 libras, na época, cerca de $1.000. Por quase 9 anos, manteve esses 2 diamantes lacrados em um envelope em seu cofre. Durante esse mesmo período, a Grã-Bretanha experimentou uma inflação que chegou a 25% ao ano. Para os diamantes acompanharem a inflação, eles teriam que aumentar em valor pelo menos 300%, fazendo com que valessem cerca de 400 libras em 1978. Mas quando o editor da revista, Dave Watts, tentou vender os diamantes em 1978, ele descobriu que nem joalherias nem atacadistas no distrito de Hatton Garden, em Londres, pagariam nem perto desse preço pelos diamantes. A maioria das lojas se recusou a pagar qualquer dinheiro por eles. O lance mais alto que Watts recebeu foi de 500 libras, o que representou um lucro de apenas 100 libras em mais de 8 anos, ou menos de 3% a uma taxa de juros composta. Se o lance fosse calculado em libras de 1970, seria apenas 167 libras. Dave Watts resumiu o experimento da revista dizendo: como um investimento de 8 anos, os diamantes que compramos provaram ser muito pobres. O problema era que o comprador, não o vendedor, determinava o preço. A revista realizou outro experimento para determinar até que ponto os diamantes maiores se valorizam em um período de um ano. Em 1970, comprou um diamante de 1,42 quilates por 745 libras. Em 1971, a oferta mais alta que recebeu pela mesma gema foi de 568 libras. Em vez de vendê-lo com um prejuízo tão grande, Watts decidiu estender o experimento até 1974, quando novamente fez a ronda dos joalheiros em Hatton Garden para avaliá-lo. Durante esta visita ao distrito de diamantes, Watts descobriu que o diamante tinha misteriosamente encolhido em peso para 1,04 quilates. Um dos joalheiros aparentemente trocou diamantes durante a avaliação. Nesse mesmo ano, Watts, destemido, comprou outro diamante, este de 1,4 quilates, de um reputado negociante londrino. Ele pagou 2.595 libras. Uma semana depois, ele decidiu vendê-lo. A oferta máxima que ele recebeu foi de 1.000 libras. Em 1976, a Associação Holandesa de Consumidores também tentou testar a valorização do preço dos diamantes comprando um diamante perfeito de mais de 1 quilate em Amsterdã, mantendo-o por 8 meses e depois oferecendo-o para venda aos 20 principais revendedores em Amsterdã. 19 se recusaram a comprá-lo, e o 20º revendedor ofereceu apenas uma fração do preço de compra. Vender diamantes também pode ser uma experiência extraordinariamente frustrante para particulares. Em 1978, por exemplo, uma mulher rica da cidade de Nova York decidiu vender de volta um anel de diamantes que havia comprado da Tiffany 2 anos antes por $100.000 e usar os lucros para um colar de pérolas combinadas que ela gostava. Ela havia lido sobre o boom do diamante em revistas e esperava poder lucrar com o diamante. Em vez disso, a executiva de vendas explicou, com o que ela disse parecer um pouco embaraçado, que a Tiffany tinha uma política rígida contra a recompra de diamantes. Ele assegurou-lhe, no entanto, que o diamante era extremamente valioso e sugeriu outra joalheria na Quinta Avenida. A mulher passou de um joalheiro líder para outro, tentando vender seu diamante. Uma loja se ofereceu para trocá-lo por outra joia, e 2 outros joalheiros se ofereceram para aceitar o diamante, em consignação, e pagar a ela uma porcentagem do valor que eles venderam, mas nenhum dos meia dúzia de joalheiros que ela visitou ofereceu dinheiro por ela. $100.000 diamantes.
Ela finalmente desistiu e manteve o diamante. Joalheiros de varejo, especialmente as prestigiosas lojas da Quinta Avenida, preferem não comprar diamantes de volta aos clientes, porque a oferta que eles fariam provavelmente seria considerada ridiculamente baixa. A pedra angular, ou marcação, em um diamante e sua configuração pode variar de 100 a 200%, dependendo da política da loja. Se comprasse diamantes de clientes, teria que comprá-los de volta a preços de atacado. A maioria dos joalheiros preferiria não fazer ao cliente uma oferta que pudesse ser considerada um insulto e também poderia minar a noção amplamente difundida de que os diamantes aumentam de valor. Além disso, como os varejistas geralmente recebem seus diamantes de atacadistas em consignação e não precisam pagar por eles até que sejam vendidos, eles não arriscariam prontamente seu próprio dinheiro para comprar diamantes de clientes. A firma talvez mais recomendada pelas joalherias de Nova York é a Empire Diamonds Corporation, que está situada no 66º andar do Empire State Building, no centro de Manhattan. A sala de recepção do Empire, que lembra um consultório médico, geralmente está cheia de mulheres idosas que se sentam nervosamente em cadeiras de plástico esperando que seus nomes sejam chamados. Um por um, eles são conduzidos a uma pequena sala de exames, onde um avaliador examina seus diamantes e faz uma oferta em dinheiro. Geralmente não podemos pagar mais do que 90% do preço de atacado atual, diz Jack Brod, presidente da Empire Diamonds. Na maioria dos casos, temos que pagar menos, pois a cravação deve ser descartada e temos que deixar uma margem de erro em nossa avaliação, especialmente se o diamante for montado em uma cravação. A Empire remove os diamantes de seus engastes, que são vendidos como sucata, e os revende para atacadistas. Por causa da alta margem de lucro dos diamantes, os indivíduos que compram no varejo e, na verdade, vendem no atacado, muitas vezes sofrem enormes perdas. Por exemplo, Brod estima que um anel de diamante de meio quilate, que pode custar $2.000 em uma joalheria, pode ser vendido por apenas $600 na Empire. Os avaliadores da Empire Diamonds examinam milhares de diamantes por mês, mas raramente encontram um diamante de qualidade extraordinária. Quase todos os diamantes que eles encontram são diamantes de qualidade comercial ligeiramente imperfeitos, descoloridos. O avaliador-chefe diz: quando a maioria desses diamantes foi comprada, as mulheres americanas estavam preocupadas com o tamanho do diamante, não com sua qualidade intrínseca. Ele ressalta que o engaste frequentemente esconde falhas e acrescenta: o tipo de diamante impecável, com grau de investimento, sobre o qual se lê quase nunca é encontrado em joias. Muitas das mulheres idosas que trazem suas joias para a Empire Diamonds e outros serviços de compra foram vítimas de assaltos ou assaltos e temem novas tentativas. Os ladrões, no entanto, têm ainda mais dificuldade em vender diamantes do que suas vítimas. Quando personagens de aparência suspeita aparecem no Empire Diamonds, eles são convidados a esperar na sala de recepção e a polícia é chamada. Em janeiro de 1980, por exemplo, um jovem desgrenhado entrou no Empire com uma bolsa cheia de joias que ele chamados de heranças de família. Quando Brod apontou que algumas peças eram imitações, o jovem casualmente as jogou na cesta de papéis. Brod chamou a polícia. Quando os ladrões trazem diamantes para as cercas do submundo, geralmente recebem apenas uma ninharia por eles. Em 1979, por exemplo, a polícia da cidade de Nova York recuperou diamantes roubados com um valor segurado de $50.000, que haviam sido vendidos a uma cerca, por apenas $200. De acordo com o promotor assistente que cuidou do caso, a cerca não conseguiu descartar os diamantes na 47 Th Street, e ele acabou sendo entregue por um dos negociantes de diamantes que ele contatou. Enquanto aqueles que tentam vender diamantes muitas vezes ficam desapontados com o baixo preço que são oferecidos, histórias em colunas de fofocas sugerem que os diamantes são revendidos com enormes lucros.
Isso ocorre porque os itens da coluna não são sobre o típico anel de diamante que uma mulher tenta desesperadamente vender para pequenas lojas e serviços de compra de diamantes como o Empire, mas sobre diamantes verdadeiramente extraordinários que estrelas de cinema vendem, ou afirmam vender, em uma atmosfera carregada de publicidade. Ponto. A lenda criada em torno do chamado diamante, Elizabeth Taylor, é um exemplo disso. Este diamante em forma de pera, que pesava 69,42 quilates depois de cortado e polido, era o 56º maior diamante do mundo e um dos poucos diamantes de corte grande em mãos particulares. Exceto que era um diamante. Uma séria ameaça à estabilidade da invenção do diamante veio no final da década de 1970 com a venda de diamantes de investimento para especuladores nos Estados Unidos. Um grande número de empresas de investimento fraudulentas, a maioria delas no Arizona, começou a telefonar para clientes em potencial provenientes de várias listas de profissionais e investidores que haviam vendido ações recentemente. Operadores de sala de caldeiras, muitos deles ex-locutores de rádio e televisão, persuadiam estranhos a comprar diamantes por correspondência como investimentos que supostamente eram muito mais seguros do que ações ou títulos. Muitas das empresas recém-criadas também realizaram seminários sobre investimentos em diamantes, em hotéis caros, onde apresentaram gráficos e dados impressionantes. Normalmente assistido por alguns chios bem ensaiados na plateia, os líderes do seminário venderam pacotes selados de diamantes para o público. Os líderes muitas vezes jogavam com o medo dos investidores idosos de que seus parentes pudessem tentar confiscar seus ativos em dinheiro e entregá-los a asilos. Eles sugeriram que os investidores poderiam impedir tais tentativas colocando seu dinheiro em diamantes e escondendo-os. Os pacotes selados distribuídos nesses seminários e pelo correio incluíam certificados que garantiam a qualidade dos diamantes, desde que os pacotes permanecessem selados. Os clientes que quebravam o selo muitas vezes aprendiam com avaliadores independentes que seus diamantes eram de qualidade inferior à declarada. Muitos eram inúteis. As reclamações proliferaram tão rápido que, em 1978, o Procurador-Geral de Nova York criou uma Força-Tarefa Diamante para investigar as centenas de alegações de fraude. Alguns dos empresários eram relativamente recém-chegados ao negócio de diamantes. Ray Barney Martin, que passou de Beers Diamond Investments, Ltd. Sem relação com o cartel de Beers para Tel Aviv Diamond Investments, Ltd. Ambos em Scottsdale, Arizona tinha um registro de peculato e violações da Lei de Valores Mobiliários no Arkansas, e esteve foragido da justiça durante a maior parte do seu mandato no comércio de diamantes. Harold S. McClintock, também conhecido como Harold Sager, havia sido condenado por fraude de ações em Chicago e envolvido em uma alcaparra de venda de ouro em 1974, antes de ajudar a organizar a De Beers Diamond Investments, Ltd. Don J. Schur, que organizou a criação de outro De Beers Diamond Investments, Ltd., em Irvine, Califórnia, também já havia sido condenado por fraude. Bernard Dorman, o diretor de marketing da International Diamond Corporation, cumpriu pena na prisão por fraude de segurança em 1976. Donald Nixon, sobrinho do ex-presidente Richard M. Nixon, e o financista fugitivo Robert L. Vesco estavam, de acordo com o Procurador-Geral do Estado de Nova York, participando no final dos anos 1970 de uma campanha telefônica de pressão para vender diamantes supervalorizados ou sem valor, empregando uma bateria de locutores de rádio e televisão com voz sedosa. Entre os vendedores de diamantes havia também uma grande variedade de ex-corretores de commodities e ações especializados em tentar vender diamantes selados para fundos de pensão e planos de aposentadoria. Participando no final da década de 1970 em uma campanha telefônica de alta pressão para vender diamantes supervalorizados ou sem valor, empregando uma bateria de locutores de rádio e televisão com voz sedosa.
Entre os vendedores de diamantes havia também uma grande variedade de ex-corretores de commodities e ações especializados em tentar vender diamantes selados para fundos de pensão e planos de aposentadoria. Participando no final da década de 1970 em uma campanha telefônica de alta pressão para vender diamantes supervalorizados ou sem valor, empregando uma bateria de locutores de rádio e televisão com voz sedosa. Entre os vendedores de diamantes havia também uma grande variedade de ex-corretores de commodities e ações especializados em tentar vender diamantes selados para fundos de pensão e planos de aposentadoria. Em Londres, a verdadeira De Beers, incapaz de sufocar todos os falsos empresários que usavam seu nome, decidiu explorar o mercado potencial de gemas de investimento. Anunciou em março de 1978 um tipo altamente incomum de companhia de diamantes para joalheiros de varejo selecionados. Cada joalheiro que participasse pagaria uma taxa de bolsa de $2.000. Em troca, ele receberia um conjunto de certificados para diamantes com grau de investimento, formulários contratuais para garantias de recompra, material promocional e treinamento sobre como vender esses diamantes não montados para uma categoria inteiramente nova de clientes. Os varejistas selecionados então venderiam pedras soltas em vez de joias finas, com certificados garantindo seu valor de $4.000 a $6.000. O movimento modesto de De Beers para o negócio de diamantes de investimento causou um tremor de preocupação no comércio. A De Beers sempre se opôs fortemente aos varejistas que vendiam diamantes de investimento, alegando que, como os clientes não tinham apego sentimental a esses diamantes, eles acabariam tentando revendê-los e causar fortes flutuações de preços. Se a De Beers mudou sua política em relação aos diamantes de investimento, não foi porque quisesse estimular a febre especulativa que varria a América e a Europa. A De Beers tinha pouca escolha a não ser se envolver, como explicou um executivo da De Beers. Muitos negociantes de diamantes estabelecidos correram para o campo de investimentos para vender diamantes a instituições financeiras, planos de pensão e investidores privados. Logo ficou claro na Diamond Exchange em Nova York que vender diamantes não montados para investidores era muito mais lucrativo do que vendê-los para joalherias. No início de 1980, David Birbaum, um negociante líder em Nova York, estimou que quase um terço de todas as vendas de diamantes nos Estados Unidos eram, em termos de valor em dólares, desses diamantes de investimento não montados. Apenas 5 anos antes. Para obter lucro, os investidores devem, em algum momento, encontrar compradores dispostos a pagar mais por seus diamantes do que eles pagaram. Aqui, no entanto, os investidores enfrentam o mesmo problema daqueles que tentam vender suas joias: não há um mercado unificado para vender diamantes. Embora os negociantes citem os preços pelos quais estão dispostos a vender diamantes de grau de investimento, raramente dão um preço definido pelo qual estão dispostos a comprar diamantes do mesmo grau. Em 1977, por exemplo, a Jewelers Circular Keystone entrevistou um grande número de revendedores de varejo e encontrou uma diferença de mais de 100% nas ofertas para a mesma qualidade de diamantes com grau de investimento. Além disso, embora a maioria dos investidores compre seus diamantes a preços de varejo ou próximos, eles são forçados a vender a preços de atacado. Como Forbes a revista apontou, em 1977, investidores médios, infelizmente, têm pouco acesso ao mercado atacadista. Peça a um joalheiro para recomprar uma pedra, e ele muitas vezes começará citando um preço 30% ou mais abaixo do atacado. Como a diferença entre atacado e varejo geralmente é de pelo menos 100% em diamantes de investimento, qualquer ganho com a valorização dos diamantes provavelmente será perdido ao vendê-los. Chegará o dia em que todos aqueles médicos, advogados e outros idiotas que compraram diamantes pelo telefone os tiraram de seus cofres, ou qualquer outro lugar, e tentarão vendê-los, previu um negociante no ano passado. Outro deu uma imagem sombria do que aconteceria se esse acúmulo de diamantes fosse subitamente vendido por especuladores.
Os diamantes de investimento são comprados por $30.000 o quilate, não porque qualquer mulher queira usá-los no dedo, mas porque o investidor acredita que valerão $50.000 o quilate. Todos tentarão vender seus diamantes de uma só vez. No final, é claro, não haverá compradores de diamantes a $30.000 o quilate ou mesmo $15.000. Neste ponto, haverá uma debandada para vender diamantes de investimento, e os jornais começarão a escrever histórias sobre a grande queda dos diamantes. Os diamantes de investimento constituem, é claro, apenas uma pequena fração dos diamantes em poder do público, mas quando as mulheres começam a ler sobre uma quebra de diamantes, elas levam seus diamantes a joalheiros de varejo para serem avaliados e descobrem que valem menos do que pago por eles. Nesse ponto, as pessoas perceberam que os diamantes não são para sempre, e os joalheiros serão inundados com clientes tentando vender, não comprar, diamantes. Esse será o fim do negócio de diamantes. Eles levarão seus diamantes a joalheiros de varejo para serem avaliados e descobriram que valem menos do que pagaram por eles. Nesse ponto, as pessoas perceberam que os diamantes não são para sempre, e os joalheiros serão inundados com clientes tentando vender, não comprar, diamantes. Esse será o fim do negócio de diamantes. Eles levarão seus diamantes a joalheiros de varejo para serem avaliados e descobriram que valem menos do que pagaram por eles. Nesse ponto, as pessoas perceberam que os diamantes não são para sempre, e os joalheiros serão inundados com clientes tentando vender, não comprar, diamantes. Esse será o fim do negócio de diamantes. Mas o pânico por parte dos investidores não é o único evento que pode acabar com o negócio de diamantes. A De Beers está neste momento perdendo o controle de várias fontes de diamantes que podem inundar o mercado a qualquer momento, deflacionando para sempre o preço dos diamantes. No inverno de 1978, os negociantes de diamantes da cidade de Nova York estavam cada vez mais preocupados com a possibilidade de uma ruptura grave, ou mesmo colapso, do pipeline, através do qual os diamantes da De Beers fluem dos centros de lapidação na Europa para os principais mercados de varejo na América e no Japão. Este pipeline, um componente crucial da invenção do diamante, é composto por uma rede de corretores, lapidadores de diamantes, banqueiros, distribuidores, fabricantes de joias, atacadistas e compradores de diamantes para estabelecimentos de varejo. A maioria das pessoas neste pipeline é judia e praticamente todas estão intimamente interconectadas, por meio de laços familiares ou relacionamentos comerciais de longa data. Uma parte importante do oleoduto vai de Londres às fábricas de lapidação de diamantes em Tel Aviv para Nova York, mas em Israel, os negociantes de diamantes estavam estocando suprimentos de diamantes em vez de processá-los e transferi-los pelo oleoduto para Nova York. Desde o início da década de 1970, quando os preços dos diamantes aumentavam rapidamente e a moeda israelense se desvalorizava em mais de 50% ao ano, era mais lucrativo para os negociantes israelenses manter os diamantes recebidos de Londres do que cortá-los e vendê-los. À medida que mais e mais diamantes eram retirados de circulação em Tel Aviv, uma escassez aguda começou em Nova York, elevando os preços. No início de 1977, Sir Philip Oppenheimer despachou seu filho Anthony para Tel Aviv, acompanhado por outros executivos da De Beers, para anunciar que a De Beers pretendia reduzir a cota israelense de diamantes em pelo menos 20% durante o próximo ano. Este aviso teve o efeito oposto do que ele pretendia. Em vez de reduzir a produção para se adequar a essa cota, os fabricantes e revendedores israelenses começaram a construir seus próprios estoques de diamantes, pagando um prêmio de 100% ou mais pelas caixas fechadas de diamantes que a De Beers enviava aos revendedores belgas e americanos. Vendendo seus diamantes para os israelenses, os clientes da De Beers podiam dobrar seu dinheiro instantaneamente sem correr nenhum risco. Os compradores israelenses também se mudaram para a África e começaram a comprar diretamente de contrabandistas. O Hotel Intercontinental na Libéria, então o centro de venda de mercadorias contrabandeadas, tornou-se uma espécie de extensão da bolsa israelense.
Depois que os negociantes israelenses compraram os diamantes, seja de clientes da De Beers ou de contrabandistas, eles receberam 80% do valor que haviam pago na forma de empréstimo de bancos israelenses. Por causa da pressão do governo para ajudar a indústria de diamantes, os bancos cobraram apenas 6% de juros sobre esses empréstimos, bem abaixo da taxa de inflação em Israel. Em 1978, os bancos haviam concedido 850 milhões de dólares em crédito a negociantes de diamantes, uma quantia equivalente a cerca de 5% de todo o produto nacional bruto de Israel. A única garantia que os bancos tinham para esses empréstimos eram diamantes brutos. Eles receberam 80% do valor que haviam pago na forma de empréstimo de bancos israelenses. Por causa da pressão do governo para ajudar a indústria de diamantes, os bancos cobraram apenas 6% de juros sobre esses empréstimos, bem abaixo da taxa de inflação em Israel. Em 1978, os bancos haviam concedido 850 milhões de dólares em crédito a negociantes de diamantes, uma quantia equivalente a cerca de 5% de todo o produto nacional bruto de Israel. A única garantia que os bancos tinham para esses empréstimos eram diamantes brutos. Eles receberam 80% do valor que haviam pago na forma de empréstimo de bancos israelenses. Por causa da pressão do governo para ajudar a indústria de diamantes, os bancos cobraram apenas 6% de juros sobre esses empréstimos, bem abaixo da taxa de inflação em Israel. Em 1978, os bancos haviam concedido 850 milhões de dólares em crédito a negociantes de diamantes, uma quantia equivalente a cerca de 5% de todo o produto nacional bruto de Israel. A única garantia que os bancos tinham para esses empréstimos eram diamantes brutos. Uma quantidade igual a cerca de 5% de todo o produto nacional bruto de Israel. A única garantia que os bancos tinham para esses empréstimos eram diamantes brutos. Uma quantidade igual a cerca de 5% de todo o produto nacional bruto de Israel. A única garantia que os bancos tinham para esses empréstimos eram diamantes brutos. De Beers estimam que o estoque israelense era de mais de 6 milhões de quilates em 1977, e crescendo a uma taxa de quase meio milhão de quilates por mês. Nesse ritmo, seria apenas uma questão de meses antes que o estoque israelense excedesse o do cartel em Londres. Se Israel controlasse uma quantidade tão grande de diamantes, o cartel não poderia mais fixar o preço dos diamantes impunemente. A qualquer momento, os israelenses podem ser forçados a despejar esses diamantes no mercado mundial. O cartel decidiu que não tinha alternativa senão forçar a liquidação do estoque israelense. Se a De Beers quisesse controlar a especulação de diamantes, teria de reprimir os bancos, que estavam financiando a compra de diamantes com taxas de juros artificialmente baixas. A De Beers anunciou que estava adotando uma nova estratégia de impor sobretaxas aos diamantes. Como essas sobretaxas, que podem chegar a 40% do valor dos diamantes, eram efetivamente um aumento temporário de preço, elas poderiam representar um risco para os bancos concederem crédito a negociantes de diamantes. Por exemplo, com uma sobretaxa de 40%, um negociante de diamantes teria que pagar $1.400 em vez de $1.000 por um pequeno lote de diamantes. No entanto, se a sobretaxa fosse retirada, os diamantes valeriam apenas $1.000. Os bancos israelenses não podiam adiantar 80% do preço de compra que incluía a chamada sobretaxa, eles, portanto, exigiam garantias adicionais de negociantes e especuladores. Além disso, eles começaram, sob pressão da De Beers, a aumentar as taxas de juros dos empréstimos pendentes. Em questão de semanas, no verão de 1978, as taxas de juros dos empréstimos para comprar diamantes subiram 50%. Além disso, em vez de emprestar dinheiro com base no que os negociantes israelenses pagavam pelos diamantes, os bancos começaram a basear seus empréstimos no preço oficial dos diamantes da De Beers.
Se um negociante pagasse mais do que o preço da De Beers pelos diamantes, e a maioria dos negociantes israelenses estivesse pagando pelo menos o dobro do preço, ele teria que financiar o incremento com seus próprios fundos. Para apertar o aperto em Israel, a De Beers cortou abruptamente as remessas de diamantes para 40 de seus clientes que estavam vendendo grandes porções de suas remessas para negociantes israelenses. Como os negociantes israelenses achavam cada vez mais difícil comprar ou financiar diamantes, eles foram forçados a vender diamantes dos estoques que haviam acumulado. Os diamantes israelenses chegaram ao mercado e os preços no atacado começaram a cair. Esse declínio levou os bancos israelenses a pressionar ainda mais os negociantes a liquidar suas ações para pagar seus empréstimos. Centenas de revendedores israelenses, incapazes de cumprir seus compromissos, faliram enquanto os preços continuavam a cair. Os bancos herdaram os diamantes. Na primavera passada, executivos da Diamond Trading Company fizeram uma viagem de emergência até Tel Aviv. Eles haviam sido informados de que 3 bancos israelenses mantinham 1,5 bilhão de dólares em diamantes em seus cofres, uma quantia equivalente a quase a produção anual de todas as minas de diamantes do mundo, e ameaçavam despejar o tesouro de diamantes em um mercado já deprimido. Quando os bancos investigaram as possibilidades de revender os diamantes na Europa ou nos Estados Unidos, encontraram pouco interesse. O mercado mundial de diamantes já estava abarrotado de diamantes não lapidados e não vendidos. A única alternativa para despejar seus diamantes no mercado era revendê-los para a própria De Beers. A De Beers, no entanto, não está em condições de absorver um estoque tão grande de diamantes. Durante a recessão de meados da década de 1970, teve que usar grande parte de sua reserva de caixa para comprar diamantes da Rússia e de países recém-independentes da África, a fim de preservar o arranjo do cartel. Ao adicionar diamantes ao seu estoque, a De Beers esgotou suas reservas de caixa. Além disso, em 1980, a De Beers considerou necessário recomprar os diamantes nos mercados grossistas de Antuérpia para evitar um colapso total dos preços dos diamantes. Quando os bancos israelenses abordaram a De Beers sobre a possibilidade de recomprar os diamantes, a De Beers, possivelmente pela primeira vez desde a depressão da década de 1930, viu-se severamente sem dinheiro. Poderia, é claro, emprestar os 1,5 bilhão de dólares necessários para resgatar os bancos israelenses. Sir Philip Oppenheimer, Monte Charles, Michael Granton e outros altos executivos da De Beers e suas subsidiárias tentaram impedir que os bancos israelenses despejassem seu tesouro de diamantes. Apesar de seus melhores esforços, no entanto, a situação piorou. Em setembro passado, os principais bancos de Israel informaram discretamente ao governo israelense que enfrentaram perdas de proporções desastrosas com contas inadimplentes quase inteiramente garantidas por diamantes. 3 dos maiores bancos de Israel, o Union Bank of Israel, o Israel Discount Bank e o Barclays Discount Bank, tinham empréstimos de cerca de 660 milhões de dólares pendentes para negociantes de diamantes, que constituíam uma parcela significativa da dívida bancária em Israel. Certamente, nem todos esses empréstimos estavam em risco, mas, de acordo com estimativas do banco, a inadimplência nas contas de diamantes aumentou para 20% de suas carteiras de empréstimos. A crise tinha de ser resolvida com a venda dos diamantes que haviam sido dados como garantia, o que poderia precipitar um pânico mundial de vendas, ou por algum tipo de assistência externa do governo israelense ou da De Beers ou ambos. As negociações forneceram apenas assistência provisória. A De Beers compraria de volta uma pequena proporção dos diamantes, e o governo israelense não forçaria os bancos a se conformarem com os regulamentos bancários que resultariam na liquidação do estoque. Ninguém levou em conta que os diamantes, como qualquer outra mercadoria, podem cair de valor, explicou Mark Mosevitz, presidente do First International Bank of Israel, ao The New York Times. De acordo com estimativas da indústria, o valor médio do diamante perfeito de 1 quilate caiu 50% desde janeiro de 1980.
Em março de 1980, por exemplo, o valor de referência para esse diamante era de $63.000. Em setembro de 1981, era apenas $23.000. Este colapso dos preços forçou os bancos israelenses a vender diamantes de seu estoque com enormes descontos. Um banco israelense teria liquidado diamantes avaliados em $6 milhões por $4 milhões em dinheiro no final de 1981. Tornou-se claro para o comércio de diamantes que um grande estoque de grandes diamantes estava fora do controle da De Beers. A ameaça mais séria para a De Beers é outra fonte de diamantes que ela não controla, uma fonte até agora inexplorada. Desde que Cecil Rhodes e o grupo de banqueiros europeus montaram os componentes da invenção do diamante no final do século XIX, os gerentes do cartel de diamantes compartilharam um pesadelo comum, que uma nova e gigantesca fonte de diamantes seria descoberta fora de seu alcance. Sir Ernest Oppenheimer, usando todas as conexões coloniais do Império Britânico, conseguiu tecer as descobertas posteriores de diamantes na África no tecido do cartel. Harry Oppenheimer conseguiu negociar um acordo secreto que efetivamente trouxe a União Soviética para o cartel. No entanto, esses esforços brilhantes não acabaram com o pesadelo. No final da década de 1970, vastos depósitos de diamantes foram descobertos na região de Argyle, na Austrália Ocidental, perto da cidade de Kimberley, coincidentemente chamada de Kimberley, África do Sul. Perfurações de teste no ano passado indicaram que essas minas de tubos poderiam produzir até 50 milhões de quilates de diamantes por ano, mais do que toda a produção do cartel de Beers em 1981. Embora apenas uma pequena porcentagem desses diamantes seja de qualidade de gema, o número total produzidos ainda seriam suficientes para mudar a geografia mundial dos diamantes. Ou esses 50 milhões de quilates seriam controlados ou a invenção do diamante seria destruída. Perfurações de teste no ano passado indicaram que essas minas de tubos poderiam produzir até 50 milhões de quilates de diamantes por ano, mais do que toda a produção do cartel de Beers em 1981. Embora apenas uma pequena porcentagem desses diamantes seja de qualidade de gema, o número total produzidos ainda seriam suficientes para mudar a geografia mundial dos diamantes. Ou esses 50 milhões de quilates seriam controlados ou a invenção do diamante seria destruída. Perfurações de teste no ano passado indicaram que essas minas de tubos poderiam produzir até 50 milhões de quilates de diamantes por ano, mais do que toda a produção do cartel de Beers em 1981. Embora apenas uma pequena porcentagem desses diamantes seja de qualidade de gema, o número total produzidos ainda seriam suficientes para mudar a geografia mundial dos diamantes. Ou esses 50 milhões de quilates seriam controlados ou a invenção do diamante seria destruída. De Beers rapidamente se moveu para dominar os diamantes australianos. Começou adquirindo uma pequena participação indireta na Conzinc Rio Tinto of Australia, Ltd. CRA, a empresa que controlava a maior parte dos direitos minerários. Em 1980, ofereceu um acordo secreto à CRA através do qual comercializaria a produção total da produção australiana. Esse acordo poderia ter encerrado a ameaça australiana se a Northern Mining Corporation, uma sócia minoritária do empreendimento, tivesse aceitado o acordo. Em vez disso, a Northern Mining vazou os termos do acordo para um importante jornal australiano, que informou que a De Beers planejava pagar ao consórcio australiano 80% menos do que o preço de mercado existente pelos diamantes. Isso levou a um furor na Austrália. O Partido Trabalhista de Oposição acusou não apenas de que De Beers estava tentando enganar os australianos quanto ao verdadeiro valor dos diamantes, mas que o acordo com De Beers apoiaria a política de apartheid na África do Sul. Exigiu que o governo imponha controles de exportação sobre os diamantes em vez de permitir que eles sejam controlados por uma corporação sul-africana. O primeiro-ministro Malcolm Fraser, diante de uma tempestade de protestos públicos, disse que não via vantagem em arranjos nos quais as descobertas de diamantes australianas servem apenas para fortalecer um monopólio sul-africano.
Ele deixou a decisão final sobre marketing, no entanto, para o governo do estado da Austrália Ocidental e as empresas de mineração, que podem ou não decidir fazer um acordo com a De Beers. Exigiu que o governo imponha controles de exportação sobre os diamantes em vez de permitir que eles sejam controlados por uma corporação sul-africana. O primeiro-ministro Malcolm Fraser, diante de uma tempestade de protestos públicos, disse que não via vantagem em arranjos nos quais as descobertas de diamantes australianas servem apenas para fortalecer um monopólio sul-africano. Ele deixou a decisão final sobre marketing, no entanto, para o governo do estado da Austrália Ocidental e as empresas de mineração, que podem ou não decidir fazer um acordo com a De Beers. Exigiu que o governo imponha controles de exportação sobre os diamantes em vez de permitir que eles sejam controlados por uma corporação sul-africana. O primeiro-ministro Malcolm Fraser, diante de uma tempestade de protestos públicos, disse que não via vantagem em arranjos nos quais as descobertas de diamantes australianas servem apenas para fortalecer um monopólio sul-africano. Ele deixou a decisão final sobre marketing, no entanto, para o governo do estado da Austrália Ocidental e as empresas de mineração, que podem ou não decidir fazer um acordo com a De Beers. De Beers também enfrenta um império em ruínas no Zaire. Sir Ernest Oppenheimer havia concluído, há mais de 50 anos, que o controle das minas de diamantes no Zaire, então chamado Congo Belga, era a chave para o controle do cartel sobre a produção mundial. A De Beers, juntamente com seus parceiros belgas, instituiu procedimentos de mineração e classificação que maximizariam a produção de diamantes industriais, em vez de gemas. Como não havia outro cliente pronto para as enormes quantidades de diamantes industriais que as minas zairenses produziam, a De Beers continuava sendo sua única saída. Em junho do ano passado, porém, o presidente Mobutu anunciou abruptamente que o contrato de exclusividade de seu país com uma subsidiária da De Beers não seria renovado. Mobutu teria sido influenciado por ofertas que recebeu pelo Zaire, produção de diamantes de fabricantes indianos e americanos. De acordo com um negociante de diamantes de Nova York, Mobutu simplesmente quer um negócio mais lucrativo. Quaisquer que sejam seus motivos, a súbita retirada do Zaire do cartel prejudica ainda mais a estabilidade do mercado de diamantes. Com a crescente pressão pela independência da Namíbia e um governo menos amigável no vizinho Botsuana, os dias de controle de De Beers na África Negra parecem contados. Mesmo em meio a essa crise, os executivos da De Beers em Londres têm manobrado para salvar a invenção dos diamantes comprando diamantes soltos. O estoque de diamantes no cofre da De Beers aumentou para um valor de mais de $1 bilhão, 2 vezes o valor do estoque de 1979. Para reavivar a demanda por diamantes, a De Beers lançou recentemente uma nova campanha publicitária multimilionária, incluindo $400 mil para anúncios de televisão durante o Casamento Real Britânico em julho, mas pode-se esperar que ela compre apenas alguns anos de tempo para o cartel. Em meados da década de 1980, a avalanche de diamantes australianos chegará ao mercado. A menos que os gerentes engenhosos da De Beers possam encontrar uma maneira de obter o controle das várias fontes de diamantes que em breve lotaram o mercado, essas fontes podem provocar o colapso final dos preços mundiais dos diamantes. Se o fizerem, a invenção do diamante se desintegrará e será lembrada apenas como uma curiosidade histórica, tão brilhante à sua maneira quanto as pedrinhas brilhantes que outrora tornaram tão valiosas.